Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui com a gente. Hoje o tema tá quente, tá fervendo nas redes. Zé Felipe e Ana Castela. Será que tá rolando romance? É disso que a gente vai falar. Olha, para basear a nossa conversa, a gente tem um material bem específico, tá? É a transcrição de um vídeo lá do canal Léo Dias TV. Eles acompanham tudo de perto, né? Então vamos ver o que eles descobriram. Ok, então vamos lá. A ideia aqui é desvendar um pouco esses rumores todos. A gente vai olhar as viagens de jatinho, sabe? As interações deles em público, se um tá influenciando a música do outro e até a reação das famílias. O que será que tá acontecendo mesmo, hein? Vamos tentar entender juntos. Vamos começar pelo que talvez deu mais o que falar recentemente. As viagens do jatinho. A reportagem que a gente tá usando foca nisso. O avião que o Zé Felipe usa, né? Ele foi visto lá em Londrina, que é a cidade da Ana Castela, praticamente. E não foi uma vez só. Foram 2 vezes em, 3 dias. Imagina, entre um domingo, 31, e a terça, dia 2, isso deve ter sido ali final de agosto, começo de setembro. Talvez perto da época de Barretos. A fonte até manda na lata. Aonde Ana Castela vai, Zé Felipe vai atrás. Meio forte isso, né? Essa repetição é que chama atenção, sabe? A fonte explora justamente isso. 2 vezes para Londrina, tão perto uma da outra. Exatamente. Para quem acompanha esse mundo, né? A frequência e o destino serem Londrina é, no mínimo, sugestivo. Deixa de ser só uma coincidência, né? Vira quase um padrão. Mas teve uma viagem antes também, né? Que ela pegou carona com ele. Sim, sim, a fonte lembra disso. Já tinha tido essa história antes, também noticiada por eles. A Ana Castela teria pegado uma carona, como eles dizem, no jatinho do Zé. E o destino, Londrina, de novo. Parece que depois eles seguiram para um show juntos lá em Buritama. Londrina está sempre ali no meio. Pois é, e aí que entra um ponto importante que a própria reportagem levanta e a gente tem que considerar. Eles confirmam a presença do avião lá em Londrina nessas 2 vezes mais recentes. Mas assim, não dá para bater o martelo que o Zé Felipe estava dentro do avião nas 2 vezes. Pelo menos, segundo a fonte, não tem essa prova concreta. É uma nuance, né? Mas é relevante. Entendi. Mas a forma como eles colocam parece que eles acreditam mais que ele estava lá ou que as viagens são por causa dele, certo? Como eles equilibram essa incerteza com o padrão das viagens? A narrativa deles, a forma como apresentam, sugere que sim. Mesmo com essa ressalva técnica, sabe? O fato do avião associado a ele ir tanto para um lugar associado a ela, para eles isso é um indício forte. Eles até mencionam a questão. O jato é só dele. Ou era algo compartilhado com a Virgínia ainda. Mas, independente disso, o foco deles é a frequência e o destino apontam para uma conexão forte com Londrina, e por tabela com ela. A mensagem que fica é que essas viagens significam alguma coisa. Faz todo sentido. E além do avião, tem as coisas que aconteceram na frente de todo mundo, né? As interações públicas. Isso aí pegou fogo também. Nossa, como esqueceu o dueto em Buritama, eles cantando Evidências juntos. Um clássico, né? Super romântico. Totalmente, só a música já daria o que falar. Mas aí o público ainda começou a gritar pedindo beijo, falando fica. A fonte menciona fica tchau, que talvez seja uma variação disso, né? Tipo, pra ficarem juntos no palco, sei lá. Foi um momento que repercutiu demais. E teve mais, né? Teve. Teve aquele vídeo que viralizou, do Zé Felipe olhando a Ana Castela dançar. A descrição que a fonte dá é que ele tava, tipo, babando, sabe? Olhando fixo. E a frase que atribuem a ele é algo tipo: eu tô te olhando você fazer alguma coisa. Tô vendo o povo, tô vendo você. Meio que destacando ela ali no meio de todo mundo. Atenção especial, né? Pois é. E a história continua em Barretos, palco gigante pro sertanejo. Lá, o Zé Felipe foi visto com quem? Com a Duda Bertelli. A amiga super próxima da Ana, né? Exato. Dizem que a presença dela ali era mais uma ponte, né? E pra complicar ou talvez explicar, dizem que o Zé Felipe e a Duda saíram juntos do local de moto depois do show. Aí, pouco depois, o Zé posta uma foto com amigos, a Duda tá na foto. E a Ana comenta. E a Ana comenta algo tipo, felicidade ao grupo. Parece neutro, mas no meio disso tudo são muitos detalhes, né? Muitas conexõezinhas. É exatamente essa acumulação de detalhes que a fonte destaca. Não é uma coisa isolada. É a carona no jato,
Depois o dueto cheio de significado. Aí o olhar no vídeo, a companhia da amiga em Barretos, a saída de moto, o comentário na foto. Se você junta tudo isso, como a reportagem faz, você vê um padrão de interações públicas que sugere, assim, no mínimo, uma proximidade bem grande, né? E aí fica a dúvida, que a fonte meio que planta, né? Pois é. A questão que paira no ar é: isso é um relacionamento surgindo naturalmente, aos poucos, na frente de todo mundo, ou tem também um quê de performance? Talvez uma estratégia de marketing, mesmo que não seja totalmente consciente, para capitalizar esse interesse todo. A fonte usa aquele ditado clássico, né? Onde há fumaça, há fogo. E parece que eles não têm dúvida de que tem fumaça pra caramba nesse caso. E essa fumaça fica mais densa porque muita gente acha eles parecidos, né? A fonte fala disso também. Sim, e isso é interessante para entender a reação do público. A reportagem diz que muitos fãs veem uma vibe parecida neles. Descrevem os dois como meio moleques, desbocados, despojados, tipo, autênticos, né? Sem muita frescura. E essa percepção de personalidades que combinam parece ser super importante para o pessoal shippar, como a fonte diz. As pessoas torcem ativamente para eles ficarem juntos. Tem uma projeção do público ali, sabe? E isso só aumenta o burburinho. E agora a coisa fica mais interessante ainda, porque sai do pessoal e entra no profissional, na música. A reportagem que a gente está vendo aqui solta essa. Zé Felipe estaria compondo uma música com a Ana Castela. Uma parceria musical. Isso, e a fonte até joga uma frase tipo, o amor inspira, insinuando que essa colaboração na música pode ter vindo de uma conexão mais pessoal, né? Faz sentido essa ligação. E isso se conecta com outra coisa que a Fontes percebeu. O Zé Felipe parece estar mudando um pouco o estilo, talvez voltando para um sertanejo mais tradicional, o tal do sertanejo raiz. Você pode explicar um pouquinho o que seria esse raiz hoje em dia? Claro, o sertanejo raiz, nesse contexto atual, geralmente se refere àquele som que busca mais as origens do campo, sabe? Letras sobre a vida rural, o agronegócio, às vezes com instrumentos mais tradicionais, como a viola. É um contraponto ao sertanejo universitário que foi dominante por muito tempo, mais pop, falando de balada, relacionamentos na cidade, com uma produção mais eletrônica. E a Ana Castela virou um fenômeno justamente nessa onda, né? Ligada a essa estética boiadeira, do agro, resgatando um pouco essa raiz, mas de um jeito moderno. E entendi, perfeito. Então, a pergunta de fonte meio que deixa no ar é: será que essa proximidade com a Ana Castela, que é, nossa, um nome gigante hoje nesse estilo, tá influenciando o Zé Felipe a ir para esse lado mais raiz na carreira dele? É uma ideia. É uma análise muito pertinente que a fonte traz. Lógico que a decisão final da carreira é do Zé Felipe, da equipe dele, mas é difícil negar que o contexto influencia, né? Pensa bem, ele está convivendo de perto com a Ana Castela, que, como a reportagem lembra, acabou de gravar um DVD gigantesco em Barretos, justamente celebrando esse sertanejo mais raiz, com participações de ícones do gênero. Isso cria um ambiente, né? Sim, um ambiente favorável. Exato. Pode ser um incentivo forte, uma inspiração mesmo. Ou, no mínimo, pode validar essa escolha para ele, de seguir um caminho musical que, vamos combinar, tem tudo a ver com a história da família dele também, né? O pai dele é um ícone disso. Verdade. A Ana Castela hoje é uma referência muito forte nesse universo sertanejo, mais ligado às raízes, ao agro. Então, mesmo que não seja uma decisão tipo, vamos mudar seu estilo juntos, o ambiente, o sucesso dela nesse nicho, a própria música que eles estariam fazendo juntos, tudo isso pode, consciente ou inconscientemente, acabar direcionando ou pelo menos reforçando essa mudança na carreira dele. Aquela ideia de que a convivência inspira, que a fonte usou, talvez valha tanto para o amor quanto para a música. E essa rede de conexões não para na música, né? Vai parar na família, o que deixa tudo, assim, mais complexo e mais interessante de acompanhar. A reportagem traz umas novidades nesse campo que, olha, só adicionam mais tempero aos rumores. Parece que as mães, a Poliana Rocha, mãe do Zé Felipe, e a mãe da Ana Castela começaram a se seguir nas redes sociais. Ah, o famoso follow mútuo, sinal dos tempos.
Exato. Tem só uma observaçãozinha na fonte que, na hora que eles fizeram a matéria, a Poliana ainda não tinha seguido de volta a mãe da Ana, mas o primeiro passo tinha sido dado. E só isso, esse clique no Instagram já fez todo mundo começar a especular sobre um futuro encontro da Ana com o sogrão, o Leonardo. Imagina. É inevitável, né? E falando em família, não dá para não lembrar do que a fonte também traz à tona. A reação da família do Zé, principalmente o Poliana e Leonardo, quando ele e a Virgínia se separaram. A reportagem lembra que eles ficaram super surpresos e tristes na época, não só pelo filho, mas porque as famílias eram muito unidas, né? A deles e a da Virgínia. Tinha uma relação forte ali que acabou. Essa dinâmica familiar é, sem dúvida, o elemento central na narrativa que a fonte está montando. Esse ato das mães se seguirem no Instagram, por exemplo, a reportagem interpreta isso como um sinal muito atual, quase um código social mesmo, de aproximação. Ou pelo menos de um reconhecimento mútuo nesse cenário de tanta fofoca e especulação pública. E isso levanta uma questão importante, que a fonte explora: o papel e a visibilidade gigante das famílias nessas histórias de famosos. Tudo vira público, né? É verdade. E o contraste é grande, né? Entre aquela união familiar super celebrada na relação anterior com a Virgínia e essa nova fase de possíveis aproximações. A própria fonte faz uma observação bem sensata. Essa união das famílias por si só não garante nada para o casal, né? Não garante que vai durar, que vai dar certo. E eles adicionam um ponto relevante sobre a família se meter muito, especialmente com um casal jovem. Pode ser complicado. Às vezes até atrapalha. A fonte sugere que, idealmente, o espaço tinha que ser do casal, né? Sem tanta pressão ou interferência de fora, mesmo que a intenção seja boa. E por falar em família e reações, a fonte joga um nome na roda cuja opinião o povo e a imprensa parecem estar esperando ansiosamente. Dona Margarete, a mãe da Virgínia. Como é que eles descrevem ela? Ah, Dona Margarete. A reportagem descreve ela como alguém que tem a língua solta, sabe? Que não costuma ficar quieta quando algo envolve ela ou a filha. E que às vezes usa as redes sociais para mandar umas indiretas. Tipo como? Ah, dando uns likes estratégicos, compartilhando umas mensagens que podem ter duplo sentido, fazendo uns comentários meio sutis, e aí a fonte deixa a pergunta no ar, criando aquela expectativa. Qual vai ser a posição da Dona Margarete nesse bololô todo, como eles chamam? Será que ela está torcendo pela felicidade da filha com o novo namorado? Ou pela do Zé Felipe com a Ana? Ou ela tem outra visão de tudo isso? É mais uma camada de novela nessa história toda. Bom, então, juntando tudo que a gente conversou, baseado no que a fonte apurou, o que a gente tem? Tem as viagens de jatinho para Londrina, que são frequentes e interpretadas como estratégia. Tem uma série de interações públicas entre o Zé Felipe e a Ana Castela que, nossa, sugerem muita cumplicidade, né? Sim, muitos momentos marcantes. Aí tem a chance real de uma música juntos, que pode ser só trabalho ou pode ser inspiração pessoal mesmo, e que ainda se liga a essa possível virada do Zé para o sertanejo raiz. E, para fechar o pacote, os primeiros sinais, bem simbólicos hoje em dia, de aproximação entre as famílias via rede social, com toda a complexidade que isso traz, incluindo a expectativa pelas reações de outras pessoas, como a Dona Margarete. É muita coisa. Exato. A síntese final, olhando o material da fonte, é que existe sim um conjunto bem significativo de indícios, de circunstâncias que estão alimentando com muita força esses rumores de romance. A história que está se desenrolando na frente do público e que a fonte está documentando ali passo a passo, ela mistura de um jeito muito interessante a vida pessoal, as carreiras que estão bombando ou se ajustando e as dinâmicas familiares complexas. Tudo isso amplificado porque vem logo depois de uma separação super midiática, né? A do Zé Felipe e da Virgínia. Mas é fundamental repetir o que a própria fonte, no fim das contas, reconhece. Mesmo com essa fumaça toda, que está densa e visível, ainda falta a confirmação oficial. Falta um fogo, digamos assim. A gente está navegando, por enquanto, nesse território da especulação bem fundamentada, construída em cima desses eventos e sinais todos. E para a gente encerrar essa nossa conversa, fica uma reflexão, né? Que vai além do será que eles estão juntos ou não.
O que é essa vigilância toda do público, essa especulação sem parar, essa análise detalhada de cada voo, cada comentário, cada dueto, cada follow? O que isso tudo diz sobre como a vida dos famosos, as redes sociais, as carreiras e as narrativas que a gente consome se misturam hoje em dia na nossa cultura? É um retrato bem interessante dos nossos tempos, né? Pra gente pensar.